E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, alunos do sexto ano manhã. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês que são meus fãs aí, né? Então, gente, olha só, a gente hoje vai continuar o nosso estudo sobre as rochas, tá bom? A gente hoje vai falar sobre as rochas metamórficas. Na aula passada nós falamos até as rochas sedimentares, tá bom, galerinha? E hoje a gente vai só encerrar falando das rochas metamórficas e falando sobre o ciclo das rochas, tá bom? Então espero que vocês gostem, fiquem aí ligados no vídeo e bora pra aula, né? Gente, olha só, rochas metamórficas, o que é que são rochas metamórficas, tá? Essas rochas, elas se formam de rochas que foram modificadas na sua estrutura, textura ou composições pelas ações de altas temperaturas e pressões. Então, uma rocha que se transforma numa rocha metamórfica é uma rocha que teve a sua estrutura modificada, principalmente por alterações de temperatura e pressão, tá certo? E aí, alguns exemplos de rochas metamórficas, nós temos aqui o granito, deixa eu ativar aqui minha canetinha. Nós temos aqui o granito, que o granito, na verdade, é uma rocha magmática, né? A gente lembra disso. Mas se ele sofrer alterações de temperatura e pressão, né, ser submetido a altas temperaturas e pressões, ele pode se transformar numa gneiss. A gneiss é que é uma rocha metamórfica. O arenito, ele pode ser transformado em quartzo, e o calcário, quando ele sofre alterações de temperatura e pressão, ele se transforma no mármore. Cuidado, tá? As rochas metamórficas não são essas daqui de cima, não. São essas daqui de baixo, tá? As de cima são as rochas que sofrem essas transformações até chegar nessas rochas metamórficas, ok? Aí você olha assim e fala, Carlinhos, então uma rocha que é magmática pode se transformar numa rocha metamórfica? Pode. Isso a gente vai ver agora no famoso ciclo das rochas, tá bom? Antes disso, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês de outras rochas metamórficas. Então nós temos aqui o mármore, nós temos aqui as pedras de quartzo, de gneiss. Eu mostrei outras fotos para vocês verem, tá bom? Essa aqui é uma pia de mármore, né? O mármore eu acho que é uma das rochas metamórficas mais conhecidas, né? Muita gente deve ter em casa uma pia de mármore, né? Algum piso de mármore, tá certo? E o mármore é uma rocha metamórfica, ok? Então, meus queridos, vamos adiante. Então, para encerrar, né? Vamos aqui para o ciclo das rochas, tá bom? Assim como existe o ciclo da água, nós também temos os ciclos das rochas. O que é o ciclo das rochas? É um conjunto de fenômenos físico-químicos, um conjunto de alterações que acontece na superfície da Terra, que vai fazendo com que uma rocha se transforme em outra. Mas isso não acontece do dia para a noite, tá, gente? Isso demora muito tempo, tá bom? Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, uma rocha magmática. Esse esqueminha aqui, ele foi feito pelo professor Matheus Oliveira, do site Tudo Gel, né? Eu achei fantástico, já deixo aqui meus parabéns para o professor Matheus Oliveira, né? Ficou muito bem feito esse esquemazinho do ciclo das rochas. Então vamos aqui comigo, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma rocha magmática, tá? Formado na superfície ou formado no interior. Aqui ele chama de extrusiva e intrusiva, mas é a mesma coisa do que a gente viu como rocha plutônica e rocha vulcânica, tá? Então, se eu tiver uma rocha magmática, essa rocha magmática ela pode se fragmentar, ou seja, sofrer um processo de erosão, e aí ela vai virar sedimentos, né? E ao longo do tempo, essa rocha magmática que foi quebrada, né, ela vai passar pelas 4 etapas que a gente viu, né? Fragmentação, né? Transporte, sedimentação e diagênese, e ela pode virar ao longo do tempo uma rocha sedimentar, tá bom? Essa rocha sedimentar, por sua vez, se ela for submetida a altas temperaturas e pressão, ao longo do tempo ela pode vir a se transformar numa rocha metamórfica. Carlinhos, essa rocha metamórfica, se ela for quebrada também, se ela for fragmentada, sofrer um processo de transporte, sedimentar, com o tempo sofrer uma diagênese, aí ela pode voltar a ser uma rocha sedimentar de novo. Então percebam que um tipo de rocha ele pode se modificar no outro tipo, vai depender das condições, tá bom? Então, por exemplo, essa rocha metamórfica, se ela sofrer um processo de fusão, ela derreter, ela pode virar magma. E esse magma, ao ser resfriado e solidificar, pode originar uma rocha magmática. Então, a rocha metamórfica pode virar uma rocha magmática. Carlinhos, essa rocha magmática, se ela sofrer o processo de erosão, né, e transporte e sedimentação, ela vira uma rocha sedimentar. Mas se porventura essa rocha magmática for submetida a altas temperaturas e pressões, ela pode se transformar numa rocha metamórfica. Exatamente. Então percebam, gente, que o ciclo da rocha nada mais é do que uma rocha se transformando em outro tipo de rocha. Tá certo? Uma rocha magmática pode virar uma rocha sedimentar.
Uma rocha sedimentar, se for submetida a temperaturas e pressões, ela pode virar uma metamórfica. Essa metamórfica, se for fragmentada, sedimentada, né, sofrer o processo de diagênese, ela pode se transformar numa rocha sedimentar novamente. Então, existe um ciclo, e isso é o que a gente chama de ciclo das rochas, tá bom? Coloquei outra figurinha aqui para vocês verem, o mesmo esquema. Rochas ígneas, aí ó, intemperismo, erosão, transporte e diagênese, vira rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar, se ela sofrer metamorfismo, Carlinhos, quando eu vejo metamorfismo, calor e pressão e temperatura, tá? Ela vira uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica, se sedimentar, ela pode se quebrar, sofrer o processo de transporte, diagênese e voltar a ser uma rocha sedimentar também. Então, percebam que as rochas, elas podem uma se transformar na outra. O que é mais difícil de acontecer é uma rocha sedimentar se transformar numa rocha magmática, tá? Porque para uma rocha sedimentar, sofrer o processo de fusão é muito complexo, tá certo? Mas percebam que, de modo geral, as rochas conseguem se transformar umas nas outras. Isso é chamado de ciclo das rochas. Professor, eu tenho que decorar esse ciclo? Eu não gosto da palavra decorar. Eu quero que você entenda, aprenda. Porque se você ficar decorando, você pode esquecer. Mas se você aprender e entender o processo, aí você não vai mais esquecer, tá bom? E aí, quando for nossa aula de exercícios, eu vou fazer algumas questões sobre o ciclo das rochas para a gente poder fixar e ver se vocês realmente entenderam, tá bom? Então, chega em casa, vocês já estão em casa, né? O professor lesado. Então terminou aqui a aula, gente, ó, já pega seu caderninho, vai anotando, faz o ciclo das rochas, tenta fazer de novo sozinho, para ver se você conseguiu entender o processo, tá certo? Se sofrer metamorfismo, vira rocha metamórfica. Se sofrer fusão, se derreter e solidificar, vira rocha magmática. Se sofrer o processo de sedimentação, diagênese, fragmentação, vira rocha sedimentar. E assim sucessivamente, tá bom? Então, meus queridos, era isso. A gente terminou nosso capítulo 1. Nós encerramos o nosso assunto sobre rochas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fique ligado aí, porque na próxima semana a gente vai começar a falar sobre água, tá? E hoje já tem a nossa primeira atividade. A atividade 1 vai estar postada lá no Google Classroom com todas as informações necessárias para você fazer. Tá? Os alunos presencial que vão entregar na escola e vocês online que vão bater foto e mandar para mim lá no Classroom, tá bom? Então, olhem lá o Google Sala de Aula que eu já vou postar a atividade de vocês, ok? E olhe as orientações, que vai ter dizendo lá quando é que você vai ter que entregar bonitinho, tá bom? Então se cuidem e até a próxima.